sabedoria para transmiti-la. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido e santo, muito obrigado por cada momento dessa celebração, pela bondade, misericórdia, graça, pela presença do Senhor em nós. Abençoa, Deus, esse momento, que a nossa atenção esteja toda voltada para a Tua Palavra, que o nosso coração tenha um entendimento, a nossa alma tenha um entendimento. Eu oro, Pai, para que o Senhor me abençoe e me capacite, para que eu transmita sob unção do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu disse no início, na abertura do culto, que é um tema conhecido. Nós vamos falar sobre o perdão que nós recebemos e também o perdão que nós temos a obrigação de dar, de conceder. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. E esse é o texto base. A gente vai passear por alguns versículos da palavra, mas basicamente capítulo 1 e 2 de 1 João. Então, 1 João 2, do 1 ao 11. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Eu vou ler de novo o versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vou ler de novo. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, eu não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém? Até aqui por enquanto, A primeira epístola, ou primeira carta de João, ela foi escrita por volta do ano 90 da era cristã. E provavelmente João estava na cidade de Éfeso, onde havia uma igreja próspera, crescente. E depois disso ele acabou sendo preso e exilado na ilha de Patmos, onde ele escreveu depois o livro do Apocalipse. João escreve para uma igreja e ele tinha basicamente 3 preocupações quando ele escreve essas 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. A primeira preocupação que ele apresenta, inclusive nessa primeira carta, é confirmar que Jesus era de fato o Filho de Deus. A segunda preocupação de João era revelar o poder do sacrifício de Jesus Cristo, ou seja, o perdão que nos foi concedido através do sacrifício de Jesus Cristo. E a terceira preocupação de João era fazer com que aqueles que se diziam cristãos, discípulos de Cristo, vivessem de acordo com aquilo que eles diziam, de serem de fato discípulos de Cristo. E João, ele escreve de uma maneira amorosa, Várias vezes você vai ver João se referindo aos irmãos da igreja como meus filhinhos, filhinhos, É uma carta amorosa. João mesmo era conhecido como discípulo amado, Ele mesmo no Evangelho, se referindo a si próprio, ele costumava dizer o discípulo a quem Jesus ama. Jesus amava a todos, Mas João tinha um relacionamento muito especial com Jesus. Provavelmente ele era o mais novo dos discípulos.
João tinha uma proximidade, uma intimidade muito grande com Jesus. É ele quem reclina a cabeça no peito de Jesus ali na última ceia, para ouvir de Jesus, né? Pedro dá o sinal, pergunta para ele quem que é aí que vai trair, e João estava encostado do lado de Jesus. Então ele sabia, né? Ele tinha muita intimidade, ele tinha autoridade para falar sobre esse amor. E você vê que uma das exigências de sermos discípulos de Cristo é que através da nossa vida flua amor, flua essa expressão de amor. E João inicia essa carta, né, testemunhando que Jesus é o Filho de Deus. Volta um pouquinho a página para o capítulo 1 João 1, de 1 a 3. Olha o que ele coloca aqui. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha a autoridade que João está expressando aqui. Como apóstolo, ele estava dizendo, né? Eu vi, eu ouvi e eu toquei em Jesus Cristo. Eu testifico que ele é o Filho de Deus, ele é o verbo da vida. João escreve, iniciando a sua carta, testemunhando e usando da sua autoridade apostólica. O apóstolo tinha que ter andado com Jesus, sido chamado por Jesus, visto, ouvido, e João ainda tocou em Jesus várias vezes. Notem a importância que ele dá a respeito de manter essa comunhão entre irmãos. Ele começa citando: mantenhais a comunhão conosco. E nós mantemos comunhão com o Pai e o Filho, através do próprio Senhor Jesus Cristo. Tudo isso eram orientações para a igreja, amados. Talvez naquela situação, por volta daquele ano, a igreja vivia uma perseguição muito grande, e talvez os irmãos já estivessem um pouco dispersos, não tão próximos uns dos outros, precisando aquilo que nós precisamos hoje, né, melhorar a nossa comunhão, o nosso relacionamento entre irmãos, entre famílias. Uma igreja tem que ter relacionamento, isso é vida. E essa carta, João, ele fala muito sobre o relacionamento, sobre perdão, sobre comunhão, sobre liberar perdão, não alimentar contendas, não alimentar raiz de amargura. Tudo isso a gente vai ver nesses 2 primeiros capítulos. Quem não mantém comunhão e pensa que anda na luz, engana a si mesmo. Eu mantenho comunhão com Jesus Cristo, mas aquele irmão que me ofendeu, eu não preciso dele. Essa pessoa está enganando a si própria. Ela pensa que ela está na luz, mas o fato de ela romper um relacionamento e ainda manter esse relacionamento rompido por uma birra, por uma raiva, por um problema qualquer, ela simplesmente quebrou a comunhão. E manter a comunhão, ser um perdoador, é um dos fatores principais de nós sermos discípulos de Jesus Cristo. Uma das exigências muito clara que o Senhor Jesus Cristo deixou. Então, amados, a gente começa a refletir um pouco nessas palavras, e olha o que ele diz: como os nossos pecados são perdoados? Através do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus veio, entregou-se na cruz, derramou o seu sangue, e João diz isso de uma maneira muito clara. No versículo 6 ele diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Porém, se nós andamos na luz como ele está na luz, se nós estamos andando na luz, se nós somos salvos em Jesus Cristo, nós somos uma igreja de verdade, nós andamos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Eu não posso ter birra, ter bronca de nenhum irmão, nenhuma irmã. Eu tenho que andar em plena comunhão com todos. Isso é uma prova de que há o amor de Deus em mim. Veja que ele relaciona toda essa questão, e nós vamos ver no fechamento da mensagem, ela está relacionada com a presença do amor. Se eu tenho amor, se eu sou discípulo de Cristo, a minha vida deve fluir esse amor. Esse amor
que traz comunhão entre os irmãos, que traz comunhão dentro de um lar, entre marido e mulher. Esse amor de Cristo, esse amor de que eu testifico que eu tenho, se eu sou cristão eu tenho que ter, a comunhão que há entre pais e filhos, entre irmãos de sangue, entre parentes, e entre irmãos na fé. Quando esse laço, esse vínculo de comunhão é quebrado, e eu alimento essa quebra, eu não me importo em restaurar a comunhão, eu estou saindo fora da luz. Eu estou testificando que eu de fato não sou uma pessoa que alimenta o amor de Cristo. Não está fluindo o amor de Cristo na minha vida. E isso é muito sério. Muito sério, a gente vai ver mais à frente. Ele continua dizendo: se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Dificilmente a gente consegue passar um dia sequer sem cometer pelo menos um pecado. Nem que seja em pensamento. E isso cada um pode avaliar a si próprio, né? Se você conseguir passar um dia sem cometer nenhum pecado com a boca, glória a Deus. Mas se conseguir sem o pensamento, aí é para glorificar de pé, né? Porque a nossa natureza humana, amados, ela nos conduz naturalmente ao pecado. A gente tem que estar constantemente levando os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo, procurando agir como Cristo agiu. No momento de ira, de raiva, você segurar, você não falar o que você está pensando, entregar ao Senhor e clamar ao Espírito Santo que continue esse processo de transformação na nossa vida. É muito básico. Se a pessoa diz que isso não está acontecendo na vida dela, ela não nasceu de novo, ela não foi salva, ela não experimentou o novo nascimento, não é um cristão autêntico, né? Pode ser um religioso que participa de tudo, mas se ele não vive isso, alguma coisa está errada. Então nós temos pecados sim. O que nós fazemos com os nossos pecados? Aquilo que nós fizemos no início do culto. Todos os dias nós precisamos nos achegar à presença de Deus e dizer: Senhor, eu pequei. Lembra de manhã eu falei isso, me perdoa. Traz a lembrança, traz a memória, tudo que fez de errado. Tem que trazer a memória e se arrepender. E se envergonhar na presença de Deus. Eu me envergonho de ter feito isso. Porque Deus está em todo lugar. Quando você pensa que não tem ninguém do seu lado, ninguém vendo o que você está fazendo, os olhos de Deus permanecem sobre a nossa vida. Moisés estava lá no deserto, viu um hebreu sendo espancado por um egípcio. O texto da palavra de Deus diz que ele olhou para um lado, olhou para o outro, matou o egípcio, enterrou na areia. Ali, além de Deus, tinha mais pessoas vendo, né? E depois ele foi denunciado. Tudo é patente aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Por isso nós temos que nos apresentar a Deus e confessar os nossos pecados, admitir, pedir perdão e arrependimento sincero, e ter um propósito firme no coração de não voltar a fazer de novo. Isso é importantíssimo. Senão eu vou ficar pecando todo dia a mesma coisa e não vou fazer nenhum propósito de mudar de vida. E a palavra de Deus, ela me pressiona, ela me confronta a mudar o meu comportamento. Eu preciso me adaptar à palavra de Deus e não ela se adaptar a mim. Eu preciso me submeter ao que está escrito aqui, aos princípios, aos mandamentos de Deus. Só assim a minha vida é transformada e só assim eu vou experimentar do verdadeiro amor de Cristo. Então nós somos perdoados por um ato de graça e misericórdia de Deus, de um amor tremendamente profundo, quando Cristo se entregou na cruz por pecadores vis como nós. Nós éramos ainda inimigos quando Ele nos amou e se entregou por nós. Então, João escreve aqui, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar. Então nós temos que confessar todos os dias, admitir diante de Deus. Cada vez que nós admitimos, né, toda vez que a gente olha para o nosso pecado, a gente deve sentir asco, nojo, e dizer: meu Deus, que vergonha, me ajuda, me fortalece para não fazer mais isso. Eu não posso sentir prazer e me alegrar com o meu pecado, de forma alguma. Nem mesmo nos testemunhos que a gente dá da vida antes da conversão, a gente tem que dar esse testemunho com a boca cheia. Ah, o tempo que eu era pecador, bebedor, não sei o que, parece que fala até com saudade, né? Não, que lá ficou para trás, que lá é um tempo de lixo da nossa vida.
Quando a gente dá um testemunho e fala, eu era isso, mas por misericórdia Deus me tirou desse tremedal de lama. Tem gente que dá, você já ouviu o testemunho da pessoa, parece que dá um testemunho com uma certa nostalgia do que fazia de errado. É porque ainda está no coração, está com vontade de fazer errado. Continua com vontade de fazer errado. E aí João continua dizendo, se dissermos que não temos cometido nenhum pecado, nós nos fazemos mentirosos e a sua palavra não está em nós. E aí a gente vai para o texto base, né? Quando João apresenta Jesus como advogado, o tema da mensagem é temos advogado. Já pensou se nós não tivéssemos esse advogado junto ao Pai? Interessante, amados, que quem que precisa de advogado? Normalmente, né, existem algumas situações diferentes, mas normalmente, né, é o réu, né? É o réu, o culpado, precisa de advogado, né? Até que o meu primo José Francisco é advogado, a Vilma é advogada, né? É réu que precisa de alguém que o defenda. Então, a nossa condição diante do Pai, quando nós chegamos, é de réus. Por isso que nós precisamos de um advogado. Nós somos réus, culpados. E alguém precisa nos defender da nossa culpa. Precisamos colocar a nossa causa diante de Deus. E esse advogado, ele não vai arranjar desculpas. Ele é um advogado perfeito, ético, em tudo, né? Não é advogado do PCC, né? Não é advogado de político que tem que arrumar uma brecha na lei. Esse advogado não admite mentiras. Então, quando nós estamos ali, não adianta arranjar desculpas. Quando você vai para diante do Pai fazer uma confissão, não adianta arranjar desculpa. Eu pequei porque alguém me instigou. Não, eu pequei porque foi culpa minha. É culpa do diabo. Não, não é o diabo. Não é culpa do diabo. Nós pecamos por culpa nossa. O que o diabo faz é preparar, às vezes, uma ocasião. O diabo não me obriga a pecar. Eu caí em pecado, é culpa do diabo, né? Não, não é culpa do diabo, é culpa minha. O diabo, ele pode colocar as pedras de tropeço no caminho, mas nós pecamos por culpa nossa, porque a gente não se desvia das pedras. E nem adianta querer arrumar uma brecha na lei, porque na lei de Deus não tem brecha. A lei de Deus é imutável, não é igual a nossa Constituição e esse monte de decreto que muda a lei, altera a lei, o governo faz o que quer. Não, lá com Deus não tem jeitinho brasileiro. E aí nós estamos diante de Deus, e ali nós só podemos nos apresentar como réus confessos. Não é o réu que quer não, eu sou um réu confesso, eu confesso o meu pecado. Jesus Cristo, ele é advogado de réus confessos. Ele não é advogado de réus que vai lá querer arrumar uma desculpa, querer dar um jeitinho no pecado. Davi confessou e foi imediatamente perdoado. Saul ficava arrumando um jeito. Samuel chega para Saul e ele diz assim: não, mas não fui eu que trouxe esse gado, o povo que trouxe para sacrificar para Deus. Ele já estava tentando tirar, sair jogando a culpa para outro. Foi o povo, né? Então não é assim, amados. Quando nós nos achegamos diante de Deus, o princípio do perdão que João estabelece aqui é para quem chega diante de Deus como um réu confesso, precisando do perdão de Deus, sabendo que se não houver esse perdão, nós estamos perdidos. Então, nunca se achegue a Deus, diante de Deus em oração, arrumando desculpa pelo pecado cometido. Nunca se achegue a Deus em oração, jogando a culpa nos outros ou no diabo. Nunca chegue diante de Deus culpando a situação ou a circunstância. É porque a situação social me levou a roubar. Por necessidade. Não tem desculpa. É chegar diante de Deus admitindo o pecado, como um réu confesso. Aí então esse advogado, né? Esse advogado, ele diz assim: bom, esse aqui é réu confesso, ele merece morrer, né? Mas eu vou morrer no lugar dele. Foi isso que Jesus Cristo fez. E esse sacrifício único continua valendo para sempre, até o final da nossa vida. Ele pagou a condenação que nos estava
destinada, Ele tomou o nosso lugar. Ele não foi apenas o advogado, Ele foi também quem pagou a sentença. Ele se colocou no lugar nosso, Ele se tornou o réu, e o Pai aceitou isso. Então, quando nós cremos que Jesus Cristo fez isso por nós, num ato de fé, nós somos perdoados, nós estamos livres da nossa culpa, foi paga a nossa dívida. Então nós compreendemos o tamanho do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Porque se Jesus não tivesse feito isso, eu poderia ser o homem mais bom desse mundo, poderia deixar a Madre Teresa de Calcutá no chinelo com boas obras, não ia servir para nada. Então, amados, reconhecendo a preocupação de João, testificando Jesus como Cristo, como Salvador, testemunhando que ele viu, ele pôs a mão, ele ouviu, ele passa então a falar dessa necessidade de compreendermos o sacrifício de Jesus Cristo para a nossa vida, a compreensão e a nossa entrega a esse sacrifício de Cristo. Pela fé nós somos perdoados, livre de toda culpa. Isso é para aqueles que nasceram de novo. Não foi só no momento que você creu e recebeu a Cristo como Senhor. Todos os pecados daí para frente, até o final da sua vida, estão perdoados. O pecado que eu vou cometer amanhã, ele já está perdoado, porque eu mantenho a minha fé no sacrifício de Cristo. Nem por isso eu vou pecar propositalmente. Para quem nasceu de novo, o pecado é um acidente de percurso, não é mais desejo. Nós não programamos mais o pecado. Nós não premeditamos o pecado. Amanhã eu vou pecar. Amanhã eu vou lá e vou tirar a desforra com aquela pessoa que me ofendeu. Amanhã eu vou preparar uma saída, vou preparar um adultério amanhã. Amanhã eu vou roubar. Nós não temos prazer nenhum nisso. Amanhã eu vou levantar xingando. Alguém faz isso? Premeditadamente? Não, nós não temos prazer nisso. O pecado é um acidente de percurso, porque nós estamos ainda vivendo nessa carne, nessa natureza pecaminosa, que precisa ser controlada pela presença do Espírito Santo na nossa vida. E essa presença do Espírito Santo precisa ser alimentada todos os dias, com oração, adoração, leitura e reflexão da palavra de Deus. Isso é vida com Deus, isso é vida de um cristão autêntico. Se nós não fazemos isso, não alimentamos essa presença do Espírito Santo em nossa vida, nós vamos nos tornando crentes carnais, sujeitos ao pecado. O crente carnal gosta do pecado, ele gosta de ficar assistindo BBB, ele se deleita em vendo desfile de escola de samba, em vendo imagens de mulher nua, ele acha graça nisso, chama a atenção dele. Ele vai para o celular, fica grudado na pornografia, é o carnal. Olha lá se foi salvo, olha lá se um dia se converteu de verdade. Então, amados, é sério, né? A igreja que o Senhor Jesus vem buscar é uma igreja santa. Não é uma igreja qualquer, não é uma noiva cheia de vestes manchadas. A palavra diz que ela é imaculada, ela está com vestes limpas. Então, beleza, fomos perdoados, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Quem foi perdoado pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Nós temos livre acesso à presença do Pai. A nossa salvação está garantida, porque o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Mas a palavra de Deus diz que assim como fomos perdoados, não é opção, nós temos que perdoar. Por isso que João começa a falar sobre a comunhão entre os irmãos. Talvez havia problema na igreja, talvez lá onde o João estava, em Éfeso, né? Pode ser que estava tendo alguns problemas sérios. A gente deduz aqui, mas isso é comum a toda a igreja. Contendas entre irmãos, contendas entre parentes, entre familiares, contenda entre marido e mulher, né? Qualquer tipo de contenda exige perdão. Já parou para pensar nisso? E todo tipo de contenda exige um perdão. A mensagem de João é muito séria, né? Nós somos perdoados e temos obrigação de perdoar. Se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. E lá em Apocalipse
21:8, naquela listinha de quem vai ficar fora, os mentirosos estão incluídos. A mentira é um pecado gravíssimo, né? Ela é atribuída ao próprio diabo, ele é o pai da mentira. Os mentirosos vão ficar fora do reino. É muito sério. Então a gente admite o pecado, crê, recebe, e agora a gente tem a obrigação também de perdoar os pecados. A mensagem de João, ela diz que é preciso, né? O testemunho de quem recebeu o perdão é ser também um perdoador. Esse é o nosso testemunho. Assim como fomos perdoados, nós temos também que perdoar. E isso é a demonstração verdadeira da prática do amor. Por isso que João relaciona o perdão com o amor. E ele fala aqui, olha, eu não estou dando um mandamento novo para vocês. O mandamento é velho, porque lá no Antigo Testamento já falava sobre o amor. Por isso que a gente diz, mas como que João diz aqui que ele não está dando um mandamento novo, é um mandamento velho, mas depois ele diz, todavia eu estou escrevendo um mandamento novo. Ele se refere à ordenança que vinha da antiga aliança, e depois ele se refere àquilo que Jesus Cristo resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Em 2 mandamentos. Abra comigo Mateus capítulo... Vamos começar aqui com Mateus capítulo 6, versículo 11 e 12. Só para a gente ver a importância do que é essa atitude, como o perdão, inclusive, está ligado à nossa salvação. Mateus 6, 11 e 12, na oração que Jesus ensinou, ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Orar e pedir o pão de cada dia é bom, né, Senhor? Dá provisão para todo dia. Mas perdoar as dívidas daqueles que nos devem, todo pecado é dívida. Perdoar aqueles que nos machucaram, que nos ofenderam, que nos agrediram, é mais difícil, mas é obrigação. E ele diz no versículo 14 e 15, porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste não vos perdoará. Novo Testamento, não é a lei antiga. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Olha como isso é grave, amados. Quantas vezes nós temos que perdoar? 70 vezes 7. Uma referência a perdoar sempre. Mateus 18, 21 e 22. Vai acompanhando aí. Jesus estava falando do perdão, como tratar o irmão culpado, né? E chega aqui no momento, né? Mateus 18, versículo 21 e 22, Pedro, né? Sempre o Pedro, aproxima-se de Jesus e pergunta, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus, não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Perdoar sempre. Pedro estava dando uma desperta, porque o judeu, segundo a tradição, ele perdoava até 3 vezes. Na quarta já não perdoava mais, né? Então ele fala 7. E Jesus falou, não, Pedro, 70 vezes 7. Sempre, né? Perdoar sempre. Então reter o perdão é algo gravíssimo. Gravíssimo reter o perdão. Jesus pega toda a lei e resume em 2 leis, né? A lei do amor. A primeira, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. A segunda, amar o teu próximo como a ti mesmo. Por isso que João ele fala aqui sobre o mandamento novo. Então eu vos dou um mandamento novo. Jesus ampliou, porque no Antigo Testamento você perdoava só o teu amigo. Jesus disse, você tem que perdoar também o teu inimigo. Não é fácil. Como que a gente consegue perdoar? Reconhecendo que foi derramado perdão na nossa vida. Reconhecendo que se aquele sangue não tivesse sido derramado, eu estaria condenado ao inferno. Não tinha outra saída. Então, amados, vejam só a importância. Nós estamos falando de doutrina básica do cristianismo. A importância de perdoarmos sempre, sempre.
Hebreus 12, versículo 15. Hebreus 12, 14 e 15. Veja só o que o escritor de Hebreus coloca aqui. Ele diz assim no 14: segui a paz com todos, comunhão. Segui a paz com todos, comunhão. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Normalmente a gente relaciona, essa fala de Jesus à santificação apenas, falamos sempre a santificação, mas e a paz com todos? Está no mesmo versículo. Seguir a paz com todos e a santificação. Como que eu vou seguir a santificação se eu estou em briga, em separação, em contenda com alguém? Se eu estou alimentando raiva, e a palavra aqui no 15 ela vai além, ela fala de raiz de amargura. Quando o perdão não é liberado rapidamente, e a gente vai retendo o perdão e vai passando o tempo, vai criando no coração essa tal raiz de amargura. Por que raiz? Porque vai aprofundando a ponto do coração ser tomado por essa raiz. Você já pegou uma planta no vaso que a raiz chega a um ponto que ela não tem mais onde crescer, ela toma conta de tudo? A raiz de amargura faz isso. Se o perdão não é liberado, se eu não busco a reconciliação, eu vou alimentando cada vez mais aquela mágoa. Porque a pessoa fez isso. Eu sou coitadinho. Porque a pessoa me agrediu, a pessoa me roubou, a pessoa fez isso, e me caluniou, e difamou. Não interessa. Mas eu não sou culpado. Por que eu vou pedir o perdão? Por que eu tenho que tomar a iniciativa? Porque você é filho de Deus, você é filha de Deus. Nós temos que tomar a iniciativa, mesmo quando o outro está errado. Chega lá e fala: eu vim te pedir perdão. A pessoa talvez dê risada na sua cara, mas você vai sair livre de um peso e de uma acusação que Satanás não vai poder levar na frente do Senhor. Olha como é grave a situação. Raiz de amargura, ela leva a separar-se da graça de Deus. O que é separar-se da graça de Deus? Eu não me coloco mais debaixo da graça de Deus, eu vou andar por conta própria. Se eu me separo da graça de Deus, automaticamente eu me separo da misericórdia de Deus. Está lá, mas eu me separo, eu me afasto. Eu creio, amados, que um cristão autêntico que nasceu de novo, ele não consegue deixar de perdoar. Ele não consegue permitir que o coração dele crie essa raiz e tome conta de tudo. O que se separa da graça de Deus, e que deixa a raiva tomar conta de tudo, é porque não nasceu de novo, ou está resistindo à ação de arrependimento que o Espírito Santo conduz. Aí vai sofrer até se arrepender e até liberar perdão. Nós não precisamos disso, nós não precisamos disso. Não seja faltoso, não retenha perdão, não alimente no seu coração, não crie essa tal raiz de amargura, de forma alguma, não permita. Demonstre o seu amor, demonstre que você é de fato filho de Deus, filha de Deus, liberando o perdão. Tire esse peso das costas. Não sei, mas essa palavra, Deus sempre tem os seus alvos, Talvez você está, para mim essa palavra não serve, então guarda ela, porque um dia que alguém fizer algo muito grave contra a tua vida, você vai lembrar dessa palavra, você vai perdoar imediatamente. Mas se você está hoje vivendo a ocasião de uma contenda, de uma separação, seja com quem quer que for, o mais rápido possível, levantou segunda-feira, liga para essa pessoa. Não vai mandar mensagem no WhatsApp, não. Liga, pelo menos um áudio. Liga: fulano, me perdoa daquilo que aconteceu com a gente. Você não precisa mais conviver junto. Às vezes você não vai ter necessidade de conviver junto, mas você libera o perdão. Está perdoado. Siga a sua vida. Não tem mais problema nenhum. Essa semana eu atendi uma pessoa há muito tempo, passou pela Manaim no começo da igreja, sumiu, e um parente dessa pessoa
chegou e falou: pastor, eu preciso pedir perdão para o senhor. Você precisa pedir perdão para mim? Eu não lembro de nada que você tenha me ofendido ou falado. Não, mas eu preciso pedir perdão para o senhor. Eu falei: tá bom, está perdoado. Não, mas o senhor não quer nem saber? Não, se quiser falar. Aí a pessoa falou: não, porque quando aconteceu uma situação que eu fiquei com raiva da igreja, eu achei que a igreja não tinha cuidado do meu parente como devia, não sei o quê, e eu saí falando mal da igreja, falei mal do senhor, papapá. Então, se você se sente bem, está perdoado diante de Deus, né? Fica em paz. Liberar perdão. Quantos anos essa pessoa guardou isso? Fazia pelo menos, acho que pelo menos 12 anos que tinha acontecido esse fato, gente. 12 anos já tinha acontecido esse fato. Nunca passou pela minha cabeça. Mas no coração daquela pessoa aquilo ficou. Olha quanto tempo que aquilo ficou naquele coração, e querendo encontrar e pedir perdão. Quando isso acontece, fecha a brecha espiritual de acusação do diabo. Porque enquanto não for fechada a brecha, ele vai sempre poder acusar. E já pensou se a pessoa morreu sem liberar o perdão? E a palavra de Deus diz que se você não perdoou, você não é perdoado. Que situação que vai estar diante de Deus? Então, nós não temos outra opção senão perdoar sempre. Novo mandamento de Jesus Cristo resumiu assim o amor, né? O amor. Perdão não é sentimento. Eu preciso sentir que eu tenho que perdoar. Não, você não tem que sentir, é uma atitude. Você vai e perdoa, e depois o sentimento do coração vai sendo curado com o tempo. Mas você vai e libera o perdão. Você deixa, se essa pessoa quiser chegar, conversar comigo, ela tem toda a liberdade de conversar, porque foi perdoado, nós estamos bem, glória a Deus. É assim que tem que ser. Então nós podemos de fato dizer que andamos na luz, né? Como o próprio João diz, né? Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora continua nas trevas. Ele saiu de uma condição de luz, ele está andando no escuro. Há uma nuvem de escuridão acompanhando aquele que não perdoa. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, nele não há nenhum tropeço. Porém, o que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e quem anda no escuro não sabe para onde vai, não sabe onde pisa. Cada vez a situação vai ficando pior, mais difícil. Então, né, o nosso chamado, né, reconciliação. Reconciliação. Toda restauração de comunhão com Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero comunhão, eu quero mergulhar no Espírito, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser adorador, eu quero tudo isso. Mas de repente tem esse problema para resolver. Não vai fluir, né? A gente usar aí o vocabulário popular, não vai rolar. Enquanto não acertar, você não consegue ter essa plena comunhão com Deus. Você não consegue ser cheio do Espírito Santo. Você não consegue estar bem nem com você mesmo, enquanto esse problema ficar ali sem ser resolvido. Então, fechando a palavra hoje, se alguém tem vivido essa situação, a palavra te desafia hoje a você perdoar, a você ser um reconciliador, a você reconhecer que o advogado que nós temos, ele pode ser o mesmo advogado dessa pessoa. O sangue de Jesus Cristo que nos purificou, ele é um só. Purificou a mim, purificou a cada um de vocês. O mesmo sangue foi derramado. Então, como eu posso manter, alimentar uma contenda com alguém? Então eu preciso perdoar, independente do que essa pessoa vai fazer depois que eu liberar o perdão. E se de repente fui eu, mais rápido ainda. Se fui eu mesmo que causei a confusão, né? Fui eu que taquei a primeira pedra, mais rápido ainda. Vai lá e peço perdão. Irmão, irmã, fulano, vim aqui, me perdoa, fui eu que provoquei mesmo, estou admitindo. Se eu causei algum prejuízo, fala quanto é que eu pago, né?
eu acerto a conta, né? Bati no seu carro, fugi, não quis pagar. Já viu crente fazer isso? Tomara que não. O crente, quando erra, tem que admitir o erro, né? Quando faz algo errado, tem que admitir o erro. Não é fugir, arrumar desculpa, jogar a culpa no outro, não. Senão você está dando um péssimo testemunho, né? Comprei, não paguei, vai lá e paga a conta. Pior coisa, a coisa mais triste que tem é crente caloteiro, crente devedor. Como é triste, ainda mais para quem tem comércio, né? Tem um cunhado que não é crente, mas ele tinha clientes crentes que não pagavam. Ele gostava de chegar, quando eu ia na loja dele, ele mostrava para mim, tirava um bloquinho, tudo crente que me deve. Falava com a boca cheia, né? Tudo crente que me deve. Não sei se era, mas tinha uma lista lá. Como é triste, irmãos. Testemunho vai lá no chão. Porque as pessoas, elas generalizam. Elas não querem saber se você é batista, presbiteriano, manaim. Não, eu conheço um crente que é devedor. Então, acerta tudo que tem que acertar com Deus. Tome a iniciativa, seja o primeiro, dá o primeiro passo, resolve o problema, anda na presença do Senhor e ser santo. Foi isso que Deus disse para Abraão, né? Anda na minha presença e ser santo. E começa a dar testemunho de um verdadeiro filho de Deus que anda na luz do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, convidar o Ministério de Música. Nós glorificamos a Deus e reconhecer o quão bom Ele foi conosco, nos perdoando. Mas nós também temos que ter a mesma atitude. Isso é colocar em prática a palavra de Deus. Eu posso ser um bom ouvinte da palavra, mas se eu não pôr em prática, eu estou enganando a mim mesmo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Fale com Deus nesse momento. Talvez esteja tudo bem na sua vida, mas você sabe de um irmão, de uma situação que você pode ser a pessoa usada por Deus para reconciliar duas pessoas que estão em contendas. Talvez você possa ser um instrumento de Deus para ajudar alguém num processo desse, porque não é fácil. Para quem está vivendo essa situação, não é fácil. Mas depois que a gente faz a primeira vez, a gente passa a sentir prazer em liberar perdão. A gente vê o quanto é bom liberar perdão, o quanto alivia a nossa alma, o quanto restaura a nossa comunhão com Deus, o quanto isso agrada o nosso advogado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, essa é uma lição que o Senhor nos trouxe hoje na Tua Palavra, e eu sei, Pai, que muitas vezes isso se torna difícil de praticar, de pôr em prática. Por isso nós pedimos a ajuda do Espírito Santo, nos dando sabedoria, preparando o caminho, nos dando a coragem, quebrando essas barreiras, os obstáculos da nossa alma, para que nós sejamos perdoadores. Essa foi uma das primeiras lições, uma das primeiras ordens que o Senhor nos deu. Perdoar para que sejamos perdoados. E Pai, foi bom trazer essa palavra à nossa memória nessa noite. Eu tenho certeza, ó Deus, que relacionamentos serão restaurados a partir dessa palavra, que corações serão curados, feridas de alma serão curadas. Eu peço ao Espírito Santo que trabalhe esse processo no nosso coração, de sermos perdoadores, de podermos amar essas pessoas que nos machucaram, que nos ofenderam, que nós possamos amá-las como Cristo nos amou. Nós éramos inimigos e Ele nos amou. O amor não é sentimento, o amor também é atitude. Que nós possamos expressar essa atitude. Pai, talvez, eu não sei, entre as pessoas que estão aqui essa noite, ou aqueles que estão acompanhando pela rede social, Pai, talvez haja
marido e mulher em situação de contenda, talvez até pensando em separação. Às vezes pode ser um casal crente, ó Deus. Conduza ao arrependimento, ao entendimento dessa palavra nessa noite. Quebranta esses corações para que haja um perdão. Senhor, se há no nosso meio irmãos que estão com algum sentimento de mágoa, que nessa noite se reconciliem. Se há parentes, amigos, amizades que foram rompidas, se há sentimento de raiz de amargura no coração, que seja arrancada essa raiz essa noite, que haja reconciliação, que haja perdão, que haja renovo e alegria do Espírito Santo nesses corações perdoadores. Assim eu oro, Pai, intercedo por mim, pela tua igreja. Dá-nos sempre um coração perdoador, cheio de amor, cheio de misericórdia. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro. Amém.